Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou apresentar e instalar o SUSE Linux Enterprise Server, ou SLES, que é um sistema operacional da família Linux desenvolvido pela empresa SUSE, lá na Alemanha. O SLES tem o objetivo de uso como plataforma workstation, mainframes, servidores e também pode ser usado em supercomputadores e até mesmo em desktops, geralmente para testes. Tá? Eu estou aqui na página oficial da empresa, que é o www.suse.com, e a gente vai baixar esse cara aqui, SUSE Linux Enterprise 12, que é a versão que a gente vai instalar aqui no computador. Tá? Veja que aqui embaixo ele diz Free 60 Day Evaluation, avaliação grátis por 60 dias. Bom, esse aqui é um sistema comercial, tá? Ele deve ser adquirido, a licença deve ser adquirida após os 60 dias de testes para que você possa ter o suporte completo durante toda a vida do produto. O release atual dele é o SLES 12, que suporta várias arquiteturas como x8664, Systemz e IBM Power. Tá? Ele geralmente é usado para fornecer soluções como funções servidor de uso geral, né, DHCP, DNS, Squid, Proxy, esse tipo de coisa. OpenStack, nuvem privada, storage, sistemas integrados, serve para Big Data e muitas outras coisas muito interessantes. Tá? Bom, como é que a gente obtém esse sistema? Primeiramente, estando aqui no site suse.com, você vem aqui em cima em Free Downloads, dá um cliquezinho nesse link, você vai cair aqui na página dos Free Linux Downloads. Então ele diz que você pode baixar qualquer dos produtos e obter manutenção e atualizações gratuitas por 60 dias. Tá? Caso queira manutenção e atualizações por toda a vida útil do produto, você adquire a licença. Bom, descendo aqui, nós temos os downloads que você tem disponíveis. Que a gente vai instalar esse cara aqui, SUSE Linux Enterprise Server. Tá? Veja que tem a versão para o Systemz, para Power, IBM Power e outras versões. Então, dando um cliquezinho em SUSE Linux Enterprise Server, SLES, ele vai entrar nessa outra página de downloads. E aí a gente pode fazer o download do sistema só clicando nos linkzinhos. Tem um textinho aqui que diz: obtenha uma cópia totalmente funcional do SUSE Linux Enterprise e teste de graça por 60 dias. Tá? Para baixar, basta clicar na sua arquitetura, que geralmente vai ser essa daqui, AMD64/Intel 64, a não ser que você tenha um computador, um servidor, no caso, em outra arquitetura, ou um mainframe, certo? Bom, dando um cliquezinho nesse cara, você vai cair nessa página onde tem um formuláriozinho para você obter um link para baixar a sua cópia de avaliação de 60 dias. Basta preencher nome, sobrenome, e-mail, companhia, país, etc. Clicar aqui nesses checkbox dessas licenças, clicar em Submit e aí você recebe no seu e-mail um link para o download das imagens ISO. Tá? Você vai poder baixar duas imagens ISO. A primeira é que a gente precisa para fazer a instalação do sistema e a segunda tem mais softwares, mais pacotes de software disponíveis. Bom, eu já fiz isso na verdade, eu já criei o meu login, eu já tenho meu cadastro, já baixei a imagem ISO. Tá? Então agora eu vou mostrar como é que é a instalação a partir dessa imagem ISO do Linux SUSE. Então vamos ver como é a instalação dele. Bom, logo de cara, ao abrir o instalador, ao dar o boot na máquina com ISO, você tem acesso a essa tela, que tem várias opções, como por exemplo, Boot from Hard Disk, Installation, Upgrade, Rescue System, verificar a mídia de instalação e teste de memória. O que eu quero é Installation, fazer a instalação porque não tem nada no HD desse computador, está vazio. Então eu seleciono Installation e Enter. Aguardo enquanto ele carrega o kernel do Linux. Aguardamos enquanto o kernel é inicializado, tá? Para a gente poder ter acesso ao instalador do SUSE Linux Enterprise 12, que é a versão mais atual. Beleza? Está aparecendo o ambiente de instalação, vamos esperar enquanto ele termina de inicializá-lo. O SLES 12 ele tem umas características muito interessantes, né? Ele é adequado para operações de missão crítica, por exemplo. Ele pode ser usado rodando virtualizado, além de ser instalado em servidores físicos. Altamente eficiente, é bastante otimizável, como você vai ver posteriormente. Ele é muito bom para a construção, por exemplo, de clusters de alta disponibilidade, né?
Bom, aqui a gente vai selecionar o idioma. Vamos colocar o português do Brasil. Legal. Tem a licença, você precisa aceitar os termos da licença e clicar em avançar. Vamos lá. Ok, está inicializando a instalação. A instalação é altamente simplificada, você vai ver que é um processo bastante tranquilo. Aqui ele pede o seu endereço de e-mail e o seu código de registro, o código de registro que você vai receber quando você for baixar a imagem ISO. Tá? Então você recebe o primeiro e-mail com o link para baixar o ISO, e quando você vai baixar o ISO, você pode se logar e pedir o código de registro, tá? Para você registrar o seu produto. Bom, eu não vou registrar isso porque eu já tenho um SUSE registrado. Tá? Então eu vou simplesmente ignorar o registro nesse momento. Mas você, quando for instalar o SUSE Linux para uso aí na sua empresa, coloque seu e-mail e faça o registro, por favor. Então eu vou ignorar o registro. Ele diz, se você não registrar o sistema, não será possível conceder acesso aos repositórios de atualizações. Ok, vou realmente ignorar o registro agora. Clique em sim. E agora ele pergunta se eu quero instalar algum produto complementar. Tá? Então, se você tiver algum produto complementar para instalar, você marca essa caixinha. E aí esse produto ele deve estar em algum lugar, num disco rígido, num DVD, num CD, num servidor HTTP, etc. Aí você especifica o local ou uma URL. No meu caso, eu não vou instalar nenhum produto complementar, somente o servidor. Então, eu vou deixar desmarcado e vou clicar em avançar. Muito bom. Particionamento sugerido. Ele diz como é que vai fazer o particionamento aqui. Ele vai criar um volume de swap, dev SDA1, e o volume raiz, dev SDA2. E depois ele vai criar uma série de subvolumes, tá? Para o diretório /var, para o tmp, srv, opt, home. Bom, eu vou aceitar esse particionamento sugerido porque ele é bem legal, né? Bem interessante essa divisão toda que ele faz. Mas se você quiser alterar alguma coisa, você pode clicar em editar configurações dessa proposta ou criar uma configuração totalmente nova do zero. Tá? Eu vou aceitar o particionamento sugerido e vou clicar em avançar. Muito bom. Relógio fuso horário. Detectou corretamente que eu estou em São Paulo. Relógio UTC, o horário está certo. Beleza, só clicar em avançar. Agora eu vou criar um usuário para mim. Então eu vou escrever o meu nome aqui, Fábio dos Reis. O nome do usuário Fábio. Vou colocar minha senha. Vou confirmar a senha. Beleza. Aqui eu posso marcar essa caixinha para usar essa mesma senha para o administrador do sistema, usuário root. Então eu vou marcar isso. Você também pode marcar a caixinha para receber correio do sistema se quiser. E a caixinha para login automático, que eu não recomendo. Né? Sempre legal que o sistema, quando for ligado, inicializado, que ele peça o usuário e a senha para fazer o login. Aqui embaixo ele pergunta para você se você quer usar esse método de autenticação e criptografia padrão. O método de autenticação local é o /etc/pswd e a criptografia de senha é o SHA-512. Isso aqui é padrão Linux, tá? Qualquer outra distribuição Linux utiliza essas duas mesmas configurações. Se você precisar ou quiser usar uma configuração diferente, é só clicar em mudar e aí escolher o tipo de criptografia de senha. Note que o SHA-512 é a mais segura dessa lista, então eu vou mantê-la, vou simplesmente cancelar. Ok? Bom, configurado isso aqui, eu clico em avançar de novo. Ele reclama da minha senha, diz que é muito simples, sistemática. Tá? É a mesma senha que eu uso, por exemplo, em todos os vídeos nos quais eu instalo o Ubuntu. Note que quando eu instalo o Ubuntu, ele diz que a minha senha é bastante forte. Né? Então tem um esquema um pouco diferente de senha para esses sistemas. Eu vou usar essa senha de qualquer forma, é só para teste. Então clico em sim. E aí ele fala para mim o que ele vai fazer. Aí ele está analisando o meu sistema e ele diz o que ele vai instalar, o que ele vai fazer no meu sistema, o que ele vai criar. Se você quiser, você pode exportar essa configuração para usar posteriormente. E agora, estando tudo certo, é só clicar em instalar. Confirmar a instalação? Sim. Vamos clicar em instalar e agora é só aguardar enquanto ele instala o sistema. Tá? Viu como é simples? Poucos passos e o sistema já está sendo instalado. Tá? Muito legal, muito fácil de utilizar. Esse sistema tem muitos pacotes disponíveis para download após a instalação, caso você queira personalizar o seu sistema. Traz tecnologias modernas implementadas, por exemplo,
ele já traz o systemd no lugar do systemv, né, do init, para inicialização do sistema, o MariaDB em vez de MySQL e muitas outras coisas interessantes. E uma das coisas que eu acho mais interessante no SUSE Linux é o gerenciador de configurações YAST, tá? O Yet Another Setup Tool, que é muito fácil de utilizar para configurar o servidor. Eu vou mostrar o YAST logo após a instalação desse Linux, para você ver como é simples configurar as funções de servidor utilizando este sistema. Ele é muito bom, como você vai ver. Bom, vai demorar mais um pouquinho aqui para ele fazer a instalação. Está instalando os pacotes, tem bastante pacotes para serem instalados ainda, então eu vou pausar um pouquinho o vídeo e assim que finalizar essa instalação, eu volto para mostrar a cara do sistema. Beleza, pessoal. O sistema foi instalado e reiniciou automaticamente sozinho. Agora ele vai dar o boot do hard disk e a gente vai poder observar o sistema depois de instalado e analisar algumas das ferramentas que ele possui. Então vamos dar o boot pelo hard disk. Vamos aguardar enquanto o sistema inicializa. Beleza, temos aí a tela de login. Só clicar no nome do usuário que eu criei, colocar a senha e clicar em entrar para a gente efetuar logon no sistema. Então tá aí, pessoal. Fizemos o logon no nosso SUSE Linux e temos aí a área de trabalho dele à nossa disposição. Está instalado o sistema. Bom, o que a gente vê aqui logo de cara? Nessa área de trabalho tem o logo aqui do SUSE no canto direito superior, atalho para pasta pessoal e para lixeira, aqui o DVD que está inserido no Drive ainda, e aqui embaixo, na nossa barra de tarefas do lado direito, nós temos botão para desligar, controle de som, de volume, data e hora e os workspaces. E do lado esquerdo nós temos os locais, né, atalhos para você acessar a pasta pessoal, documentos, downloads e outros locais, computador e também a nossa rede. E temos o menu de aplicativos, que vai nos dar acesso a todos os aplicativos que você tem no sistema. Na verdade, não tem muitos aplicativos instalados nesse momento, tá? Quando você instala o SUSE, ele não instala muitos aplicativos de uma vez, mesmo porque ele tem esse caráter de ser um sistema para servidor, não para estação de trabalho do usuário. Tá? Mas você pode instalar posteriormente os pacotes que você bem entender. O que nós temos aqui de interessante? Em acessórios, a gente tem o gerenciador de arquivos e o Gedit, um editor de texto. Pacote de escritório, só um visualizador de documentos. Em gráficos, apenas um visualizador de imagens. Para a internet, tem o Much e o Firefox. Multimídia, nós temos um gravador de DVDs, o Brasero. Em sistema, nós temos as opções para configurações, atualizar software, o editor de configurações do GNOME, ferramentas de rede e o YAST, que eu vou abrir daqui a pouco. Em utilitários, a gente tem ajuda, compactadores, monitor do sistema e os terminais. Temos o Xterm e o terminal do GNOME. E temos também aqui em favoritos os aplicativos favoritos que você usa. Deixa eu abrir um terminal do GNOME só para a gente olhar a linha de comandos aqui do Linux SUSE. Bom, é um negócio bem tranquilo, não tem muito segredo, né? Abrir o terminal, comandinhos normais, tá? E aí você pode gerenciar o sistema a partir da linha de comandos se você assim o desejar. Mas, neste sistema, você não precisa fazer tudo pela linha de comandos, porque ele tem um monte de ferramentas gráficas interessantes que facilitam bastante a administração do seu sistema. O que a gente tem de interessante aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o terminal, vou clicar em aplicativos, vou até sistema e vou abrir o YAST, que é esse cara que aparece aqui, ó. Então, Yet Another Setup Tool, vou colocar a minha senha, a senha do root no caso, tá? Para poder prosseguir, clique em continuar, e aí temos as configurações do administrador do sistema. Por aqui você consegue configurar tudo no seu sistema, tá? Aqui em cima em software, por exemplo, você pode fazer a atualização do sistema. Em gerenciamento de software, você pode instalar novos softwares. Os produtos complementares que a gente não colocou durante a instalação do sistema, você pode colocar agora, se for o caso. Gerenciar repositórios de software e fazer verificações de mídia. Por exemplo, eu vou clicar em gerenciamento de software. Um cliquezinho só. A gente aguarda um pouquinho, ele vai abrir a janelinha. Beleza. Aqui a gente pode
fazer o gerenciamento de aplicativos, de pacotes do sistema. Por exemplo, clicando em grupos RPM, ele mostra uma divisão por categorias dos pacotes disponíveis e dos instalados. Então a gente pode instalar linguagens de programação, bibliotecas, ferramentas, por exemplo, um IDE, navegadores, controle de versão, né? Pode instalar o Git Core, por exemplo, ou CVS, documentações, ferramentas de hardware, pacotes de produtividade, por exemplo, para arquivamento, backup, para fazer o cluster de alta disponibilidade, bancos de dados, a gente pode colocar o SQLite, já está disponível, o MariaDB que eu citei também está aqui disponível para você instalar, tem o PostgreSQL também e outras coisas mais. Editores de texto, ele já vem com o Vim, o Joe e o Edge, mas se você quiser usar o Gvim, que é gráfico, ou o Emacs, ou o Git, você pode instalar a partir daqui. Utilitários de arquivo, o que mais que a gente tem de interessante? Utilitários gráficos, tá? Multimídia, som, editores de som, conversores, etc. Ferramentas de rede tem um monte, né? Lembre-se que esse sistema aqui ele é excelente para ser usado como servidor. Então você pode instalar servidores DNS, como por exemplo o Bind, DNS Mask, ferramentas para boot, como por exemplo servidor DHCP, DHCP Relay, inclusive, ferramentas para e-mail, incluindo servidores de e-mail como o Postfix e o Dovecot, dos quais a gente vai falar em outros vídeos aqui no canal da Boson também. Servidores FTP, LDAP, por exemplo o OpenLDAP, ferramentas para NFS, NIS, PPP, tem muita coisa legal. SSH, o Samba, ferramentas para segurança, navegadores e assim por diante. Bom, a gente vai ficar meia hora aqui se a gente for ver tudo isso aqui, tá? Então, só estou mostrando para vocês no YAST o gerenciamento de software. Eu vou cancelar, voltar para cá. Tem muito mais coisas que a gente pode olhar a partir daqui, né? Configuração de impressora, de som, data e horário, carregador de boot. A gente pode configurar o kernel keydumping, particionador de discos. O que mais tem de interessante? Serviços de rede, tem um monte aqui, olha que legal. A gente pode instalar um serviço de administração remoto, VNC, clientes NFS NIS, OpenLDAP Mirror Mode. Você pode colocar esse cara no domínio Windows, se for o caso. Servidor de autenticação, olha que legal. Deixa eu dar um cliquezinho aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Olha só, ele pede para instalar o OpenLDAP e os Kerberos, Server e Client. Tá? Então você pode criar um seu servidor de autenticação com o protocolo LDAP utilizando esse cara. Tá? Eu não vou criar isso agora porque precisa instalar uns pacotes e demora um pouquinho. Vou só cancelar. Ok? Servidor de correio, DHCP. Vamos dar uma olhada no DHCP. Ele vai abrindo. Aí ele pede para instalar o DHCP Server. Tá? Você clicar em instalar. Aí ele faz a instalação do servidor DHCP para você. Aí ele pede para inserir o disco. Tá? Deixa eu inserir o disco 1 do SLAS aqui. Beleza. Coloquei o CDzinho, agora ele está fazendo a instalação do DHCP. Olha lá, instalou tranquilamente. Deixa eu fechar essa janelinha aqui embaixo. Ok. Está instalado, é só você selecionar a placa e fazer as configurações adequadas. Agora, criar seus escopos, etc. Então é bem fácil você instalar funções de servidor aqui. Deixa eu fechar esse DHCP. Você pode trabalhar com DNS, FTP, servidor HTTP, NFS, NIS, Samba, o Squid, por exemplo, que a gente utiliza bastante, Proxy Squid. Para você configurar, é só abrir esse cara aqui. Acho que ele vai pedir para instalar o pacote. A gente clica em instalar. Aguardamos um pouquinho, agora eu já inseri o CD. Ele instala o pacote. Viu que é rapidinho, né? Beleza, já abriu a tela de configuração. É só você começar a brincar, né? Pode inicializar o Squid. E aí, aqui você tem as opções para criar as regras, configurar cache, diretórios, fazer controle de acesso, né? Registros de tempo de espera e outras configurações diversas. Muito legal, muito fácil de utilizar com o YAST. Então deixa eu cancelar. Realmente abortar? Sim. O que mais que a gente tem de interessante? Vamos descer mais um pouquinho.
Segurança e usuários, temos um monte de opções interessantes. Centro de segurança e proteção, você pode criar um certificado de servidor. O AppArmor, que é um framework de controle de acesso mandatório, MAC, uma espécie de concorrente do SE Linux. Inclusive o SE Linux a gente vai falar em breve aqui na Boson Treinamento em alguns vídeos, tá? Logo logo a gente vai falar sobre o SE Linux também. Configuração do firewall, gerenciamento de autoridade de certificação, gerenciamento de usuários e grupos, tá? Ferramentas de auditoria e o sudo. Olha que legal, o sudo. Deixa eu abrir esse sudo aqui. Olha que interessante, você pode fazer as configurações do sudoers a partir daqui, dessa janelinha gráfica. Muito fácil. Adicionar ou editar usuários e criar os aliases para usuário, run as, hosts e comandos. Tá? Muito tranquilo. Nós temos um vídeo aqui no canal da Boson, no qual eu abordo o sudo, e tem mais um vídeo que eu vou postar nos próximos dias falando sobre os aliases do sudo. Tá? Tudo trabalhando com arquivos de configuração. Aqui você pode usar essa interfacezinha que simplifica bastante o trabalho. Tá? Deixa eu cancelar. Maravilha. Aqui a gente tem algumas ferramentas para virtualização, configurar servidor de relocação, instalar hypervisor e ferramentas. Por exemplo, em termos de hypervisor, vamos ver o que está disponível aqui. Olha só, você pode trabalhar com Zen ou KVM. Tá? Você pode instalar um servidor Zen ou KVM e ainda um daemon libvirt do LXC. Então, bastante simples para você criar um hypervisor. E finalmente aqui embaixo temos suporte e temos miscelâneas, drivers do CD do fabricante, instalação automática e registro do sistema, são os logs do sistema. Dando um clique aqui, ele abre uma janela com os logs do seu sistema, que é o conteúdo do /var, /log, /messages. Olha que interessante. Que fácil consultar os logs, né? Só abrir essa opção e dar um clique. Muito bom. Servidor de instalação também você pode criar, né? Um servidor para instalação remota de sistemas operacionais de outras máquinas e outras coisas mais. Bom, então é isso aí. Deixa eu fechar aqui esse YAST. Mostrei para vocês como instalar o SUSE Linux, né? O SUSE Linux Enterprise Server 12 para ser mais exato. Mostrei as ferramentas, todo o poder de ferramentas e servidor que esse cara tem. Tá? Lembre-se que esse é um sistema que deve ser licenciado. Tá? Ele tem um esquema diferente do Debian, por exemplo, né? Que você simplesmente baixa, instala e usa e acabou. Mas é um sistema muito interessante, bastante poderoso e que eu gosto muito. Tá? Vale a pena utilizar esse sistema para configurar os servidores e também trazer segurança para a sua empresa. Futuramente eu vou gravar alguns vídeos mostrando algumas dessas configurações, como você usa o AppArmor, como você cria regras do Squid, do sudo, como você faz um DHCP utilizando o SUSE Linux. Enquanto isso, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!